Olá pessoal, William novamente aí com uma série de vídeos do WRP Online, né? O nosso projeto de migração dos nossos sistemas locais para o web. O vídeo de hoje é para falar sobre certificado SSL, nesse caso aqui a aquisição e também a configuração de um certificado SSL, que apesar de não ser um processo demorado, assim, de demorar dias, ele é chato para fazer, viu, gente? Vou falar para vocês. Sempre que eu tenho que fazer em algumas das nossas plataformas, olha, é uma surra, viu? Não é uma coisa que demora dias, que você é trabalhoso, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e às vezes, se fizer errado, tira até o site fora do ar. Bom, o que é o tal do SSL, né? O certificado SSL entende-se, tá? Vou colocar entende-se porque não é 100%. Uma vez que o site ele tem um certificado SSL lá, ele vai trazer para você a possibilidade de você navegar com ele usando o HTTPS aqui no final, né? Esse S significa que ele tem um certificado lá configurado no domínio, foi emitido por uma entidade certificadora. O que isso significa? Entre aspas, significa que toda a configuração entre o servidor e o cliente será criptografada, ou seja, segura, tá? E também vai aparecer o cadeadinho, tanto nos navegadores aí, Chrome, Firefox, Safari, enfim. Se você clicar nesse cadeadinho aqui, ó, ele vai abrir para você aqui eu estou usando o Edge, tá? Ele vai dizer, ó, a conexão é segura, ok? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar as informações do certificado. Então, nesse caso aqui foi emitido pela Alpha SSL, é um certificado para o domínio da WLL Sistemas, né? Enfim, é um certificado pago, tá? Existem certificados gratuitos, que são certificados autoassinados, os Letting Scripts. Muita gente usa para não ter que comprar, tá? Eu já usei uma época em uma aplicação que nós tínhamos e causou alguns problemas, principalmente no Safari dos iPhones. Ele não abre o site, começa a dar alertas de segurança, enfim, causa transtorno para usuários do Safari. Mesmo tendo o SSL, mas sendo esse gratuito, ele causa transtorno. E se você não tiver o SSL, mesmo que eu não confie que é uma conexão 100% segura, eu tenho que colocar? Tem que colocar porque o Chrome mesmo, ele fica dando uns alertas, uns avisos de site não seguro, enfim, é muito ruim isso daí, tá? É ruim para a experiência do usuário final. Então tem que ter o SSL, não tem como, tá? Se é 100% seguro ou não, isso é conversa para outra hora, para um especialista de segurança. Mas no mundo digital não tem mais nada 100% seguro, ok? Bom, partindo desse conceito básico do SSL, onde adquire isso daí? Primeiro que o certificado SSL, como o domínio, você não compra ele vitalício. Você tem um período que você compra e depois você renova daqui 1, 2, 3, 4 anos, enfim. E assim vai renovando e trocando. E aí que causa um pouquinho de trabalho. Você tem sempre que reconfigurar lá no seu servidor. Eu sempre comprei dessa empresa, que eu acho que é norte-americana, faz mais de 5 anos que eu compro com eles. Pagamento em dólar, aí você acaba tendo que ter um cartão internacional para pagar. Você compra por domínio, tá? Isso é importante, você não compra um para qualquer domínio. Você tem que informar qual é o domínio que vai usar no momento da compra. Isso é muito importante. Depois você renova por domínio também. E esse site aqui, como eu falei, eu já compro com ele faz mais de 5 anos. Só que o painel para geração de certificados deles eu acho muito confuso. Sempre achei confuso. Mas sempre me atendeu, e então comprei com eles por 5 anos. E agora, para o WRP Online, eu procurei uma segunda alternativa. E eu cheguei até essa empresa aqui, a BR Host, eles trabalham com hospedagem e tal, mas eles têm a parte de certificado SSL também. Os preços são aqui em real, então os preços são mais ou menos a mesma coisa. As autoridades certificadoras, as que eu sempre tenho, ou é a Alpha ou a Rapid SSL, também sem muita novidade, tá? E aquilo que eu falei para vocês, ó, por ano, tá vendo? Então, isso aqui é por um período, tá? Então você faz o pagamento lá, e daí você vai ter que precisar extrair uma chave do seu servidor, no caso nosso servidor lá, o Linux,
colocar a chave aqui, eles vão gerar um certificado, que são arquivos físicos, vai pegar esse certificado e vai levar para o seu servidor e fazer uma configuração lá, ou no Apache ou no Nginx, que é o nosso caso, alguns casos IS, enfim, tem outros servidores web aí, no nosso caso no Nginx. Essa parte é meio chatinha de configuração, tá, gente? Bem chatinha mesmo. O Windows ou Linux é chatinho pra caramba de fazer. Eu já fiz, acho que umas 10 vezes, 15 vezes, mas eu sempre apanho com isso aí, tá? A configuração lá no servidor Linux, basicamente, é dentro do nosso servidor web lá, o Nginx, tá? Então, tem alguns arquivos de configuração, mas onde o bicho pega são nessas 3 linhas aqui, tá? Basicamente é aqui que nós vamos identificar o certificado, né? Esses 2 arquivos, né? Que vão identificar que a nossa conexão possui um certificado e pode trabalhar com SSL numa porta segura que é a 443, que é padrão da comunicação SSL, tá? Isso aí tem que ser configurado depois que gerado todo o processo lá na BR Host, trazer o arquivo para dentro do servidor do WP Online e configurar nele para que ele consiga usar o HTTPS, tá? Agora que a chave está pronta é fácil, é só substituir daqui 1 ou 2 anos. Mas para chegar na configuração exata, dá uma dorzinha de cabeça, tá? E até para gerar a chave às vezes também. Então, pessoal, tendo isso daqui pronto, aí é só buscar lá pelo domínio usando o HTTPS no início dele, que vai ser uma conexão segura, tá? Então esse é o processo basicamente de aquisição e configuração de um certificado SSL, que hoje em dia é imprescindível para aplicações online.